Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz vários ensinamentos. Primeiro destes ensinamentos, Jesus então pergunta aos discípulos: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Por que Jesus faz essa afirmação? Porque muitas vezes nós, como os fariseus, nós queremos dizer o rumo da vida das pessoas. Nós somos mestres em dar opinião na vida alheia. Nós somos mestres em dizer o que as pessoas devem ou não fazer. Então Jesus faz essa pergunta: pode um cego guiar outro cego? Será que também nós, por conta dos nossos pecados, por conta da nossa arrogância, por conta do nosso egoísmo e do nosso individualismo, nós nos tornamos cegos também diante da vontade de Deus? Será que nós conseguimos guiar as pessoas para ir ao encontro de Deus? Será que somos capazes de levá-las até Jesus Cristo? Mas quando então somos cegos, estamos cegos por conta do nosso pecado, por conta do nosso egoísmo, muitas vezes nós queremos guiar as pessoas para que elas façam a nossa vontade, para que elas sigam um ideal que é nosso. Da mesma forma, Jesus vai falar a respeito da trave, do cisco no olho da outra pessoa. Às vezes nós enxergamos o pecado da outra pessoa, nós enxergamos aquilo que existe de errado na vida do nosso irmão, mas nós não somos capazes de enxergar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Mais uma vez, eu repito, nós somos mestres em dar opinião na vida alheia. Nós somos mestres em dizer aquilo que está errado na vida dos outros. Mas nós nos esquecemos de olhar para o espelho. Nós nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos e perceber, ou melhor, conseguir enxergar aquilo que há de errado em nós, aquilo que há de trevas, aquilo que existe de pecado na nossa vida. Se nós queremos ser guias, guiar os nossos irmãos, se nós queremos levar as pessoas ao encontro de Jesus Cristo, nós precisamos permitir que a luz de Cristo ilumine a nossa vida. Nós devemos permitir que a palavra de Deus interpele a nossa existência, de tal modo que a cada dia da nossa vida é um passo indo ao encontro de Cristo, abrindo o nosso coração a Ele, permitindo que Ele nos modele segundo a vontade do Pai. Às vezes nós acolhemos, escutamos a palavra de Deus e nós achamos que a palavra de Deus é um tanto dura. É um tanto dura porque ela nos revela aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, mas nós não queremos mudar. Quantos de nós temos os nossos pecados de estimação? Nós sabemos que existe essa realidade de pecado na nossa vida, nós sabemos que nós devemos permitir que Cristo o vença na nossa vida, mas a gente vai cultivando aquele pecado, a gente vai fazendo com que aquele pecado cresça na nossa vida. Nós nos acostumamos tanto com ele que nós não sabemos o que será da nossa vida sem então aquele pecado. Por isso então, queridos irmãos e irmãs, sejamos pessoas iluminadas pela palavra de Deus, sejamos pessoas abertas à luz de Cristo, para que Cristo então nos mostre aquilo que há de errado em nós, para que Cristo nos mostre o que nós precisamos mudar na nossa vida. Não sejamos católicos, não sejamos cristãos de aparência, pessoas que aparentam, que pintam uma piedade, que pintam uma religiosidade, mas no fundo são pessoas que não vivem a palavra de Deus, mas ao contrário, estão distantes da palavra de Deus. E por isso que também na liturgia de hoje, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, nós vamos ver então a realidade das palavras. Como eu disse, às vezes nós pintamos uma aparência de quem nós somos, mas pelas nossas palavras e pelas nossas atitudes, nós nos damos a conhecer.
As pessoas conseguem perceber se somos pessoas boas ou pessoas ruins pelas nossas palavras, mas também pelas nossas atitudes, pela forma como nós tratamos o nosso próximo, pela forma como nós tratamos as pessoas mais próximas a nós, como tratamos os nossos familiares, a forma como nós emitimos os nossos juízos, lembrando que o único juiz que existe é Deus. Nós não somos chamados a ser juízes, mas ao contrário, somos chamados a ajudar os nossos irmãos a viver a palavra de Deus. Nós somos chamados a ajudar os nossos irmãos a irem ao encontro de Jesus Cristo. Por isso, então, olhando para o Evangelho de hoje, olhando para a liturgia de hoje, permitamos que a palavra de Deus nos toque, para que nós não sejamos pessoas de aparência, pessoas que falam de Jesus Cristo, mas as suas ações mostram o contrário. Permitamos que a palavra de Deus toque a nossa vida, de tal forma então que nós sejamos transformados por ela. Nós vemos que Jesus vem aqui nos falar no Evangelho que toda árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa, ela dará então bons frutos. Uma árvore ruim, ela dará maus frutos, frutos que não servem para alimento, que não servirão para nada. Nós, contrário das árvores, nós sim conseguimos mudar o nosso coração. Nós podemos ter o nosso coração transformado quando nós permitimos então que Deus transforme a nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Quando nós lemos este Evangelho de hoje, faz eco também diante dessa liturgia, aquele Evangelho então que Jesus, quando questionado pelos fariseus e os mestres da lei, a respeito do divórcio, Jesus então vai dizer que Moisés permitiu o divórcio por conta da dureza do coração dos homens, por conta da dureza do coração humano. Quando nós falamos do coração, o coração não é apenas um órgão vital. Nós devemos levar em conta que o coração é o lugar da decisão. Uma vez eu já falei na homilia aqui para vocês, lá no santuário de Aparecida, quando vocês visitarem lá o santuário, procurem conhecer a Porta Santa. Dentro do santuário é a única porta de ferro. No ano de 2016, quando então, por conta do Jubileu da Misericórdia, foi construída essa porta por onde nós passávamos, rezávamos na intenção do Santo Papa e pedíamos as graças para a nossa vida. Lembrando então que a porta é Jesus. Quando acabou o Jubileu, essa porta foi fechada. Ela só será aberta novamente quando então tivermos um outro Jubileu. E quando ela foi fechada, nós pudemos conhecer então a outra face dessa porta, o lado de fora da porta, que tem uma bela imagem também. E nessa imagem nós temos lá, retratando, ilustrando a anunciação do anjo a Maria. E nessa imagem está o anjo e Maria, ambos de frente um para o outro, e os dois também estavam com as mãos um direcionada para o outro. Na mão do anjo tem um coração, e próxima à mão de Maria está escrita a palavra latina, fiat, que significa faça-se. Quando nós olhamos para essa porta, qual leitura nós devemos fazer? Maria entregou o seu coração para Deus. Maria entregou o seu coração para que se realizasse na sua vida, não o projeto que ela fez para si, não as metas que ela tinha para si, mas ao contrário. Ela entregou o seu coração para Deus, para que se realizasse a palavra dele, para que se realizasse na vida dela a vontade do Pai e não a vontade própria. Então o coração é o lugar da decisão. Por isso que no Evangelho nós escutamos que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Quando nós decidimos pelo bem, quando nós nos decidimos a viver o que é reto, o que é justo, as nossas palavras e as nossas atitudes refletirão aquilo que existe dentro do nosso coração. Se nós queremos seguir a Jesus Cristo,
se nós queremos cumprir também, realizar na nossa vida a palavra do Pai, nós devemos entregar o nosso coração para Deus, permitir que Ele realize na nossa vida aquilo que é da vontade dEle, e para que assim nós possamos ser instrumentos de Deus no mundo, possamos ser pessoas que levam outras pessoas ao encontro de Cristo. Nós não somos o Mestre, como nós escutamos o Evangelho, mas quando nós aprendemos da Sua palavra, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós somos dóceis à ação do Espírito Santo, nós somos então moldados, nós somos formados por Deus, e assim nos tornamos capazes de levar pessoas ao encontro de Deus também. Por isso então, queridos irmãos e irmãs, que nesta santa celebração, que ao recebermos Jesus na Eucaristia, que nós possamos fazer uma prece toda especial, pedindo a Ele que Ele quebre, que Ele acabe com a dureza do nosso coração, que Ele nos ajude a enxergar aquilo que há de errado dentro de nós, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos afasta de Deus, e muitas vezes faz com que nós afastemos também os nossos irmãos de Deus por conta do nosso mau testemunho. Peçamos a Jesus que Ele molde o nosso coração, para que, tendo um coração manso e humilde, à semelhança do dele, também nós sejamos capazes de testemunhar o grande amor de Deus para toda a humanidade. E quando nós falamos de testemunhar, porque quando nós olhamos para a liturgia da palavra de hoje, nós devemos nos lembrar disso. Nós somos chamados a ser transformados por Jesus Cristo para que nós sejamos suas testemunhas, para que sejamos testemunhas do amor de Deus no mundo. Ao início da Santa Missa de hoje, na oração inicial, aquela primeira oração que o padre reza no início da missa, nós rezávamos: fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa igreja possa servir alegre e tranquila. É providente essa oração neste final de semana. É providente essa oração diante dos acontecimentos que estamos vivendo, que estamos assistindo pela televisão, a respeito então do ataque da Rússia na Ucrânia. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais. Queridos irmãos e irmãs, violência e guerra não são desejo de Deus. Violência e guerra é reflexo do coração humano fechado para Deus. Quando nós olhamos para essas realidades, nós devemos lembrar do que escutamos no Evangelho de hoje. Quando nós estamos cegos pelos nossos desejos, quando estamos cegos pelos nossos interesses, quando somos fechados na nossa própria vontade, nós podemos fazer com que outras pessoas caiam conosco no buraco. E muitas vezes essa queda pode gerar uma grande consequência, não apenas na nossa vida, mas na vida de tantas outras pessoas. Olhemos para o que está acontecendo no mundo de hoje. Quanta violência, quanta guerra, quanta morte. Tudo isso é fruto de um coração fechado para Deus. Tenhamos o desejo de ser pessoas que produzem frutos de salvação, frutos de vida eterna, frutos que outras pessoas podem experimentar e ter o desejo de conhecer a Jesus Cristo. Da mesma forma como a caridade, ela é benéfica na vida de tantas e tantas outras pessoas, também quando nós nos fechamos ao amor de Deus, quando temos o nosso coração endurecido, quando temos o nosso coração fechado, também a consequência não apenas para nós, mas para as pessoas que estão à nossa volta, também são grandes. Por isso, que olhando a realidade do nosso mundo, não sejamos pessoas que aplaudem aquilo que está acontecendo, mas sejamos pessoas que rezam pela conversão daqueles que estão causando a guerra, mas que rezam também pela própria conversão, como nós escutamos no Evangelho. Nós, antes de querermos tirar
O cisco que está no olho do nosso irmão, nós devemos tirar dos nossos olhos. A proporção entre aquilo que estão fazendo diante da guerra é enorme diante daquilo que nós fazemos também. Mas tudo isso tem como fruto o mal, a maldade. Tem consequências terríveis na vida das pessoas. Por isso, então, queridos irmãos e irmãs, decidamos por Jesus. Decidamos por viver o amor. Decidamos por ser iluminados por Cristo a cada dia da nossa vida, para que ao terminarmos então a nossa caminhada nessa terra, nós possamos receber o prêmio da vida eterna, o prêmio daqueles que durante a vida souberam amar a Cristo, o prêmio daqueles que durante a vida souberam amar os irmãos, que souberam entregar a própria vida para a salvação dos irmãos, o prêmio daqueles que em tudo buscaram amar e servir. Santa Teresa de Calcutá nos ensina que quando nós então amamos, quando nós temos amor, nós não perdemos tempo em julgar as outras pessoas, nós não perdemos tempo em ofender. Por isso então, queridos irmãos e irmãs, permitamos que a palavra de Deus nos toque, que ela transforme a nossa vida, mas permitamos também que ao recebermos o corpo de Cristo, Ele nos fortaleça, para que diante de toda a treva que existe no mundo, nós busquemos ser perseverantes em ser luz de Cristo, ser perseverantes em levar Cristo para as outras pessoas, ser testemunhas de Cristo no mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.